Olá, queridos amigos da Vibe Mundial, mais um sábado, um encontro aqui com vocês, está começando Ferramentas da Consciência e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana, que são óleos essenciais, né, José? Obrigada também por você estar aqui. Na verdade, né, estamos em São Paulo, aqui em plena Avenida Paulista, então a gente conta com alguns imprevistos. Nossos convidados de hoje, Gilson Giombelli e Agatha Desirê, estão a caminho, aconteceu um pequeno probleminha, então eles vão entrar daqui a pouquinho com a gente aqui no ar. E eu e o José vamos começar a dar uma introdução, porque que nem eu sempre falo, né, José? A gente, apesar da gente trazer o convidado para conversar sobre o assunto, a gente tenta também se inteirar um pouco, né? Para fazer perguntas que sejam interessantes para você que está ouvindo, para de repente despertar dúvidas que vão despertar enquanto você está ouvindo também os convidados. Então, a gente, para começar a falar dos óleos essenciais, José fez uma pesquisa, eu também entrei um pouquinho em contato com o assunto. Os óleos essenciais, José, na verdade, eles são pré-históricos, né? 7.000 anos antes de Cristo aí, a gente já tem registros de utilização dos óleos essenciais. Eles eram usados para conservação e aromatização, né? É isso que eu ia começar perguntando. Para que a gente utilizava os óleos essenciais? Você falou para preservação, então vamos pensar processo de mumificação. Sim, ou preservação de alimentos também. Caminhando um pouquinho, né, de trás para frente, em 3.500 a.C., a gente tem relatos no Egito deles usarem os óleos essenciais das plantas, né, para perfumes, rituais religiosos, práticas médicas e mumificação. Então, até para mumificação, os óleos essenciais eram utilizados, né? Então, você vê um potencial desse que vem desde 7.000 anos antes de Cristo, não poderia ter sido simplesmente esquecido ou subjugado. Então, a gente vem, depois, na Grécia a gente tem o uso e o comércio desses óleos essenciais, né? Em toda a Europa. Então, os óleos essenciais funcionaram também como moeda de troca, moeda de venda, né? E não se parou mais. A gente tem a gente fez uma pesquisa e um filósofo chamado Empédocles, que é um grego, ele falava que a matéria tinha quatro elementos: terra, ar, fogo e água. Aristóteles logo em seguida falou assim: pera um pouquinho, você está esquecendo que tem o quinto elemento. Então nós temos 5 essências na matéria, que é a alma ou o espírito. O que o óleo essencial, ele em termos figurativos, o que o óleo essencial, quando ele é extraído da planta, o que ele significa? Ele é o espírito da planta, é a alma da planta, é o que a planta guarda de mais fidedigno dela, né? Seria um correspondente, a informação mais importante. A gente poderia fazer assim uma pequena analogia, é como se a planta estivesse emanando energia, é a parte energética da planta. Isso. Então, talvez utilizar óleos essenciais ali seja um reiki vegetal, né? Sim. Dá pra gente usar essa expressão aqui pra gente entender. E, como você falou, realmente os óleos essenciais, eles estão presentes há muito tempo, né? A gente pode ver aqui. Mas a gente vê, de uns tempos pra cá, um surgimento de uma nova aceitação dos óleos essenciais para tratar diversas coisas, né? A gente vê que, por exemplo, lavanda, por ser extremamente relaxante, a gente já vinha utilizando esses aromas, essas essências em shampoos, em perfumes, mas hoje a gente vê a aplicação diretamente do óleo essencial, né? Tanto na aromaterapia, como nas massagens, né? E você também, existem alguns óleos essenciais com indicações muito precisas que você pode até ingeri-los. O uso interno, ele é muito restrito. Então, o uso hoje que está se expandindo é tanto dos aromas, né, aromaterapia, como o uso na massagem, o uso tópico, né? Uhum. Então, a gente vê que a lavanda tem inúmeras funções, né? Nós estamos esperando os nossos convidados. A hortelã-pimenta, eu fiz uma investigação, um estudo, uma pesquisa. A pimenta piperita, que é a hortelã-pimenta, ela é extremamente utilizada no mundo todo. Tá? Então a menta, pra você ter uma ideia, a substância mais predominante no óleo essencial da menta piperita é o mentol, que é um terpeno, né? Então é uma classificação biológica desse mentol. O mentol, ele tem função desdigestiva, vasodilatadora nas vias aéreas superiores, ele é antifúngico, antiviral, antibacteriano, tá? Ele tem uma ação anti-inflamatória, anestésica e também age no sistema nervoso central. De que forma? Ele tem uma atuação
na modulação do sistema nervoso central. Tá? Então ele vai fazer com que você, usando ele, fique com força mental, mas muito mais equilibrado. Eu lembro que quando começou, né, a gente tem até marcas famosas hoje aí, né, promovendo o uso dos óleos essenciais, sozinhos ou em misturas, né, misturas de óleos também promovendo aí o bem-estar. Mas eu lembro que quando começou essa nova onda, né, de utilização de óleos essenciais, meu filho pediu para mim um óleo essencial, porque ele tinha visto um amigo que usava, e era esse da menta peperita. Então ele colocava uma gotinha na mão, friccionava as duas mãos e fazia 3 inspirações. E ele fala, né, um adolescente, fala que foi uma das experiências mais relaxantes que ele teve. Tanto que se você falar isso para ele, ele vai até esse momento e fala, nossa, realmente, preciso comprar outro, porque acabou, né, o que ele... E era uma febre entre os amigos também, porque um contava a experiência e os outros gostariam de experimentar. Então, ali, era uma gotinha na mão de cada um, todo mundo fazendo ali o processo junto. Então, o ser humano, ele busca, né, esses momentos... De bem-estar. Então, o óleo essencial veio muito para trazer isso, né? Acessível, no sentido de estar disponível para você utilizar em vários momentos, né? Você carrega ele num vidrinho pequenininho. Claro que talvez precise de alguns cuidados para armazenar, para não perder as propriedades. Isso era uma coisa que eu queria te falar também. Por que o óleo essencial funciona tão bem? Ele é um concentrado? Ele é um concentrado de partes da planta. Normalmente, né, a gente fala que é a extração de partes da planta que mais tem fitoativos. Existem óleos essenciais que têm mais de 1000 moléculas já descobertas. O que acontece é que há uma predominância de algumas substâncias. Então a gente fala até também dos quimiotipos. Então existe óleos essenciais de lavanda em que predominam uma ou outra substâncias a mais. As funções mudam de certa forma, né? Então, por exemplo, o alecrim. Se você for para alguns quimiotipos do alecrim, por exemplo, aqui a gente fala da cânfora. A cânfora, no óleo do alecrim, ela vai fortalecer a parte cardíaca, vai ajudar a perder peso. Só a massagem com óleo essencial de alecrim no quimiotipo cânfora ajuda a queimar gordura. Ele é meio relaxante, tá? Ele é menagogo, então ele favorece a menstruação, não pode ser usado em quem está grávida ou quem tem problemas de mioma. Mas você vê, cada substância tem uma função e o quão ela é predominante vai ser a marca do óleo essencial. E isso também pode ser usado, a gente está falando em aromatizadores, né? Sim. Então, por exemplo, se você utilizar uma vela aromática com essa essência de alecrim, vai ser legal. Se você utilizar ele mesmo naquele vaporizador, né? Sim. Claro que talvez precise de uma dosagem, né? Precisa de uma quantidade Sim. que não agrida, né, o ambiente ali. Por exemplo, nas máscaras, na época da pandemia, né, o Gilson, inclusive, ele tem uma receita que ele fala nos vídeos do canal dele, e que usava 60 gotas de melaleuca, 15 gotas de eucalipto e 10 gotas de menta piperita na máscara, né? Certo. Era feita uma mistura. E você, com a máscara, respirava melhor. Olha que interessante. Além de proteger o vírus, se o vírus penetrasse pela máscara, ele não se proliferaria, você melhora a vasodilatação. Então dilata as vias aéreas, respira melhor, não tem questões com a saturação, não cai, né, a quantidade de oxigênio que você inspira e te protege. Então ele bolou, né? Ele bolou essa composição durante a época da pandemia. A partir de todo o estudo, né, que ele tem. Para vocês que estão acompanhando o nosso programa, a gente divulgou que estariam aqui com a gente Gilson Jambelli e Agatha Desirê. Eles tiveram um probleminha no caminho, né, José? A gente está ao vivo, então isso às vezes pode acontecer, mas disseram que chegam aqui no mínimo para falar um oi. Sim. E claro que nós traremos eles novamente para estarem aqui com vocês num outro momento. E a gente tinha feito um levantamento aqui, nós estamos utilizando do conhecimento que a gente ia perguntar para eles e de todo o conhecimento que a gente já bebeu do próprio canal do Gilson, que fica aí a indicação para vocês conhecerem. Como que é o nome do canal dele, José? É Gilson Jambelli mesmo, né? Um canal no YouTube. Ele tem muitos Lives, vídeos, né? Ele tem um livro dele sobre óleos essenciais, né? Sim, inclusive tem um curso que está disponível também no YouTube, né? Para quem quiser ter contato, mas o conteúdo é todo gratuito. E falando da lavanda, né? Ele fala num dos vídeos dele que existem várias lavandas, mas aqui tem mais estudos, é a lavândula angustifolia. E eu estava fazendo uma pesquisa para saber como que a gente consegue, né? Qual a quantidade que a gente consegue extrair de óleo
por planta. Então tem mais ou menos uma conta em 200... Isso é uma coisa interessante, né? Porque às vezes pode parecer que eu tenho lavanda lá no meu quintal, e aí como é que eu faço para extrair o óleo dessa lavanda? Mas precisa de muita, né? Pra gente chegar nesse óleo rico, né? Você tem uma ideia? Na lavanda, 200 quilos de flores da lavanda vão dar 1 quilo de óleo essencial. 200 para 1, é bastante coisa. E assim, a lavândula angustifolia, ela tem 2 substâncias, né? Que é o acetato de linalina e o linalol. Essas 2 substâncias, elas estimulam o colágeno, estimulam elastina, então são importantes para a saúde da pele, para a firmeza da pele. Produzem proteoglicanos que fazem a interação entre uma célula e outra, a firmeza, a mobilidade. Essas 2 substâncias, elas conferem analgesia, produzem um neurotransmissor que a gente falou no programa de dieta cetogênica, que é o GABA. O GABA é um neurotransmissor que freia um pouco você, né? Então é importante esse equilíbrio do GABA para você não ter um transtorno de ansiedade, não ter insônia. Então as 2 substâncias, elas produzem esse neurotransmissor. E olha que interessante, o linalol, ele facilita a ação da dopamina e da serotonina. Ele inibe a degradação desses neurotransmissores. Então ele tem uma ação antidepressiva. Nossa, que bacana. Então, olha o potencial de um óleo essencial que é super utilizado, e dizem, né, que o óleo essencial de lavanda, o melhor do mundo é francês, pelo tipo de cultivo, né? Tem muitas interações na qualidade do óleo essencial. A temperatura, o nível o plano, né, o nível que a planta é cultivada, e lá parece que há um refino nessa obtenção do óleo essencial. Isso vale a pena também a gente olhar, porque às vezes a gente acha que as coisas são caras. Realmente, óleo essencial não é uma coisa muito barata. Mas se a gente levar em relação tudo isso que o José está falando aqui, e os nossos convidados acabaram de passar por aqui, num instantinho vão estar aqui no estúdio. Se a gente levar isso em consideração, 200 quilos para extrair 1 quilo de óleo essencial, você imagina todo o manejo, todo o cultivo cuidadoso de toda essa erva, né, todas essas flores. Então, assim, não tem como isso não ser repassado para o cliente final depois, né? Sim. Eles chegaram aqui. Tudo bom? Bom. Tudo bem. Pode entrar, por favor. Fiquem à vontade. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente estava conversando aqui que programa ao vivo é isso mesmo, né? Acontecem imprevistos. A gente tinha dado uma estudadinha no tema para fazer perguntas interessantes para vocês. Então a gente foi dando uma colocada aqui para os nossos... A gente estava falando do óleo de lavanda agora. Muito obrigado por vocês terem vindo. Presença, né? Apesar de toda a correria aí que aconteceu para vocês, obrigado por vocês toparem continuar tentando vir, né? Porque às vezes parece que é pra gente desistir, né? Mas ainda bem que vocês vieram. Vamos lá. E a gente está falando do óleo essencial de lavanda, né, José? De todos os atributos. Então, assim, eu sei que o Gilson tem uma história muito legal para contar sobre o óleo de lavanda, né? Que é da aplicação do joelho de uma pessoa que tinha sofrido aí uma questão bem importante, né? Esse aqui é um dos da lavanda, né? Sim. Quando a gente pensa assim, né? Os óleos essenciais, né? Eles são tão legais, né, que às vezes, né, a gente pode potencializar a ação de um medicamento. É claro que também a gente pode ter inibição de um medicamento. E isso que vem muito estudo em cima de óleos essenciais, né? Sim. E no caso, né, a menina tinha levado um chute no joelho, né, e entrou uma bactéria na parte óssea, né? E essa bactéria, ela não tinha antibiótico que desse conta, né? E aí eu ensinei pro tio, né, começar a passar o óleo essencial de lavanda, né? Porque a lavanda, ela tem muitas moléculas, né? Dizem que tem mais de 300 moléculas, né? Geralmente a gente conhece 2, 3, né? Que são as principais, né? Mas são mais de 300 moléculas ativas dentro de um óleo essencial de lavanda. E aí essas moléculas, elas acabam destruindo a membrana da bactéria. E aí você acaba potencializando a ação do medicamento. Que na verdade, pelo que você estava falando, era o que acontecia, né? O medicamento não entrava por conta da membrana. Então o óleo essencial entrou ali para fazer um trabalho primário, para depois a bactéria poder ser atacada ali pelo antibiótico, né? Porque aí você potencializa o efeito, né? Tanto que em 4 dias a menina foi embora, né? Então a gente pode estar utilizando, né? Desde que a gente tenha conhecimento, né? Um óleo essencial que possa ajudar, né? Nesse caso, com certeza. Destruir uma bactéria, né? E a Agatha, ela é terapeuta. A gente ouve muito falar sobre a lavanda para acalmar, para melhorar o sono. Isso. A gente pode fazer o uso coadjuvante dos óleos essenciais na terapia? Pode. Eu tenho uma experiência pessoal com a lavanda, que ela foi um tratamento para mim fundamental, porque eu tenho crise de pânico, né?
E aí eu estava estudando sobre a lavanda, o efeito calmante dela, e eu vi uma experiência muito interessante que eles estavam fazendo em clínica de dependência química. O que eles faziam? Eles colocavam, para aliviar a abstinência, eles colocavam 3 gotinhas de lavanda numa máscara e o dependente ficava ali, inalando a lavanda e ia diminuindo os sintomas da abstinência, o nervoso e tal. E aí eu comecei, quando eu tinha crise de pânico, que estava muito, aquela sensação horrível, né, da crise do pânico, que eu estava muito desesperada, eu comecei a utilizar assim. Eu colocava 3 gotinhas na máscara, colocava a máscara e inalava por 10 minutos. Sem remédio, que naquela época eu não estava tomando esse citalopram, não estava tomando nada para crise de pânico. E eu tive uma melhora muito grande dos sintomas, muito Isso, grande para quem está mesmo. ouvindo a gente, é uma super saída, né? Porque crise de pânico só quem tem sabe, né? Exatamente. Quão desesperador. O que ele alivia? Ansiedade, depressão. Então, assim, fazer essa técnica eu acho fundamental para quem tem um problema Você falou de usar na emocional. máscara. Muito legal, porque a Isso. pandemia trouxe esse negócio da gente ter que ficar usando a máscara, Falamos, né? inclusive, da O mistura José, o que o José Gilson falou da propôs, misturinha né? que você propôs ali para melhorar a respiração dentro da máscara e ainda eliminar ali a questão dos vírus, né? Que poderiam estar em contato. Na verdade, sim, a gente não tem pesquisa científica, né, que garanta isso, né? A gente tem muitas vezes a prática, né? tem a prática primeiro, depois estudo científico vem referendando, né? Embora a gente sabe que tem, por exemplo, estudo científico do eucalipto, né? Eu gosto muito do glóbulos, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o citriodoro, ele é muito... Lembra o cheiro de pinho-sol, né? Então é um cheiro de banheiro, né? Que as pessoas têm um cheiro desagradável, né? Sim. Que geralmente quando a gente usa um óleo essencial, né? A gente vai precisar usar sempre... fazer uma seleção de óleos, né? Vamos imaginar, por exemplo, reposição hormonal. Você tem vários óleos, né? Aí você tem um lá que você não gosta, você odeia aquele cheiro. Aquele cheiro não vai fazer bem, né? Então ele já está te dizendo, olha, escolhe outro, né? Olha, pega que uma outra molécula. interessante. Tem pessoas, às vezes, a Agatha mesmo não gosta do gerânio, por exemplo. Né? Tem um cheiro, é um óleo essencial para reposição hormonal, mas ele, que nem no caso dela, é um cheiro desagradável, né? E esse cheiro desagradável a gente vai ter que trocar por um outro, né? Você escolher, sei lá, Então, um quer dizer, o nosso corpo também está dizendo para nós o que vai ser bom e o que não vai. Sim. Isso é muito legal, né? Mas você pode ver isso, né? As pessoas sabem disso, né? Porque você vai para a feira, por exemplo. Se você for escolher as frutas que você vai salivando, aquelas frutas provavelmente você deve ter algum nutriente ali necessário naquela fruta. E tem fruta que você olha para ela e você fala assim, não, essa semana eu não quero comprar, né? Então, sei lá, você comprou banana durante um tempo, depois, não gosto mais da banana, Isso né? que você está falando até me lembrou muito de mulher grávida que tem deficiência de vitaminas e minerais, que às vezes tem vontade de comer coisas totalmente alternativas. Atípicas, né? Eu já ouvi gente falando que queria comer barro, naquele provavelmente Tijolo, naquele barro tinha ali uma questão, né, de minerais que ela estava precisando. Então é mais ou menos isso, né? Porque às vezes a gente é também enganado, né? Os nossos sentidos, né? Nem sempre eles têm a verdade, né? Eles acham que naquilo tem, né? Por exemplo, quando a gente tem vontade de chocolate, muitas vezes a vontade de chocolate é falta de cromo, né? E os óleos essenciais vem a mesma história, né? Se a gente tem lá, sei lá, 4 óleos para ansiedade, a gente faz o quê? A gente vai selecionar os 4. Aí a gente vai apresentar para a pessoa, você gosta desse cheiro? Né? Você gosta desse? Então você vai selecionar, 2 eu não gosto, 2 eu gosto. Então você vai usar aqueles 2. E é muito pessoal, porque que nem laranja doce também é para ansiedade. Se eu usar, me acelera. Eu fico com os pensamentos muito acelerados. Olha. Então, eu me dou muito bem com a lavanda. Então, é uma coisa muito pessoal. A gente da falou do pessoa. quimiotipo também, né, que você fala bastante Isso. nos vídeos, né? Aí eu dei um exemplo da cânfora, né? O alecrim com o quimiotipo cânfora, né? Como muda um pouco as propriedades, né? Muda completamente, né? Você pega o quimiotipo, a cânfora é muito estimulante, né? Você pega para uma pessoa que tenha ataque epilético, você não vai poder usar. A cânfora, ela vai te acelerar. Se você usar à noite, por exemplo, você não vai dormir. Se você tiver uma pessoa que tiver hipertensão, ela não causa pressão alta, né? Ela não vai originar uma pressão alta. Você pega a pessoa normal, que tem uma pressão normal, ela vai usar e não vai perceber. Mas se pega uma pessoa que for hipertensa e você usar a cânfora, a pressão vai lá para cima. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Então é que sempre a gente parte desse princípio. É sempre bom ter alguém conhecedor do que vai ser manejado ali, né? De um Isso. terapeuta, Anamnese, né? um naturólogo ou fitoterapeuta que consiga ali fazer essa escolha junto com você, né? Sim. Porque apesar dos óleos estarem aí disponíveis, a gente vê hoje um acesso muito maior, talvez com uma utilização errada, eu tenho uma imagem errada de uma coisa que poderia me ajudar demais, né? E é muito sério isso, porque que nem, na verdade, óleo essencial tá num modismo, né?
Então, assim, tudo que é modismo é um pouco irracional. E o óleo essencial, como qualquer fitoterápico, ele tem contraindicação, né? Então, isso é uma coisa muito séria, né? O óleo de alecrim, ele levanta a pressão. Então, para quem é hipertenso, não vai poder usar e abusar de um óleo de alecrim, de um chá de alecrim, né? E essa informação, hoje em dia, ela é defasada, né? Então, você não encontra tanta informação sobre isso. Até que hoje em dia tem mais, mas antigamente não tinha tanto. Então, eu acho que a orientação é fundamental. É fundamental, a gente sempre fala, né? Esse negócio de olhar na internet e falar, eu vou usar, eu vou fazer, é perigosíssimo. É legal você buscar informação para aquilo te trazer, né, à vontade. Mas tem sempre procurar né? alguém que é conhecedor do assunto, né? Pro uso, sim. Eu penso sempre que a gente deve ter algum ponto de apoio, né? E quando eu falo ponto de apoio, assim, é um livro bom, alguém que fala, que tem uma fundamentação, né? A gente ir testando, né? A gente pode até testar na gente, né? Mas sempre a partir de um conhecimento básico, né? Porque senão você começa a causar algum problema. Depois você não vai nem saber, né? Como. E eu vi que você falou, você tá com um livrinho aí, é seu esse livro? Esse livro Fala um pouquinho pra gente do livro. Um livro, esse livro é um livro que a gente escreveu, né? Eu, Paulinho e a Célia, né? A Célia e o Paulinho dão um curso comigo de fitoterapia, né? E a gente escreveu muito, esse livro é gostoso de ler, né? Ele vai tendo as histórias dos nomes científicos, né? Além da parte utilizada, para que serve, embora que para que serve de uma forma bem resumida, né? Porque o interesse da gente era mesmo, pega, por exemplo, a lavanda, né? Lavanda, por que é bom para a ansiedade, né? Vem de lavare, né? Lavare vem de lavar. Mas não vem só de lavare, né? De lavar. Lavare tem outro significado do latim, que quer dizer acalmar o espírito. É um óleo essencial que te acalma, sossega, né? E essa explicação sempre traz um conto, uma história, um encanto por trás, né? E é sempre gostoso, né? E às vezes a gente ouvindo essa história que tem por trás, a gente se conecta com aquilo, né? Porque a hora você falou isso, eu achei tão bonito, né? Quer dizer, tem a questão de lavar, e aí essa questão do espírito. Então, assim, se a gente pensar em mágoas, ressentimentos, às vezes essa coisa que vem, que te deixa, né, angustiado, tem a ver com isso, né? Então, você olha a história e você fala, olha, faz sentido, né? Angustiado, né? Qual que é o nome científico da lavanda que a gente mais usa? Angustifolia. Angustifolia, né? Que folha é folha, né? Angustus quer dizer estreito e apertado, né? Muita gente não sabe que angústia, né? Quer dizer um aperto no peito, né? E quando a gente fala da botânica, é uma folha estreita, né? Então, a gente vai aprendendo, e isso é muito gostoso, né? Você pega, eu gosto muito de brincar, né? Por exemplo, a laranja doce, né? O nome científico é citrus, né? Citrus vem de citrum, que é limão. Então, todas as cítricas foram batizadas a partir do limão. A gente tinha a referência do limão, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, citronela, por que tem lá citronela? Porque tem um cheiro cítrico, por incrível que pareça. As cidreiras, né? Todas elas têm um cheiro cítrico, né? E sinensis, né? Sinensis vem próprio da China, né? É uma planta chinesa que a gente tem um óleo aqui maravilhoso, né? É maravilhoso no sentido de cuidar da depressão, cuidar de ansiedade. É claro, às vezes a gente tem, que nem a Agatha fala assim, a laranja me acelera, né? Por que acelera, né? Porque a gente tem substâncias que agem no sistema nervoso central e elas funcionam como, elas dão um efeito rebote, né? Dão um efeito contrário, né? Então tem gente que toma medicamento, por exemplo, para acalmar, em vez de acalmar, ele agita ainda mais. A individualidade, né? Porque cada um é uma usina de informações, né? Eu queria aproveitar, que a gente está na reta final, falta um minutinho, eu queria que vocês passassem o contato de vocês. E combinar outro programa, né? E assim, para quem quiser acompanhar a gente pode abrir uma live pelo Instagram, para falar um pouquinho mais para as pessoas que estão aqui querendo ouvir, né? Lógico, aconteceu imprevisto, né? A gente vai trazer eles em outros programas, com certeza, mas para quem está acompanhando pela rádio, deixa os contatos de vocês do YouTube, para que as pessoas possam continuar acompanhando vocês por lá também. Tem muita coisa no meu canal, né? O meu canal é Gilson Giombelli Terapias Naturais. Lá tem 450 vídeos, né? Tem um pouquinho, então. E tem bastante coisa de óleo essencial, né? E eu falo muito de planta medicinal, de óleo essencial, né? Então as pessoas vão encontrar bastante conteúdo por lá. Ah, que joia. E pra te achar, Agatha? O meu é só o Instagram mesmo. É @AgathaTerapeuta. Eu não me atrevo aos vídeos por enquanto. Mas quem sabe em breve, né? Por enquanto. Então, pessoal, fica o convite. Se vocês quiserem acompanhar pelo co81.com.br, a gente vai continuar esse bate-papo. Daqui uns 15 minutinhos a gente abre a live por lá, tá bom? Para aproveitar todo esse conhecimento que tá aqui à nossa disposição. Espero que vocês também acompanhem, tá bom? A gente se vê no próximo sábado. Muito obrigada pela companhia. Obrigado. Obrigada.